Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal de notícia do Andeflá. Aqui iremos falar da apresentação e chegada de Nicolas de la Cruz ao Flamengo e possíveis contratações, na fala de Marcos Braz. Peço a vocês que não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, comentar e compartilhar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Crédito ESPN Brasil e Flá TV. O dinheiro em alguns clubes, todo mundo tentando se reforçar ao máximo. A gente vai ter realmente um campeonato que vai nos chamar a atenção, e esse aí vem para fazer história, eu acho, por aqui. Não sei a cabeça dele, vou ficar no Flamengo 1 ano, 2 anos, quero ir para a Europa ou não, vem para fazer carreira por aqui. Independentemente disso, que ele é novo ainda, tem muito a contribuir, sim. Acho que tem muito a contribuir com o Flamengo. Tite está olhando ali com aquela cara pensativa atrás de mim, dizendo assim: onde é que eu vou escalar esse homem agora? Onde é que eu coloco ele? Do lado direito, onde era o Everton? Mas o menino lá já O Everton já não era titular absoluto, isso, né? Já estava jogando o Luiz de ponta. Luiz Araújo ganhou a cabeça. Então, o Luiz Araújo ganhou a 7 para jogar por ali, mas ali não vai caber. Aí o Gerson pode jogar pela direita e ele vir fazer Não gosta, né? Não gosta. Aí ele pode vir fazer a meia. Porque a gente tem que pensar nessas coisas, né? É só a abertura, né? Depois a gente vai... Não, já vamos mergulhar nesse assunto aí, ó. Já colocamos tudo aqui, ó. Porque De La Cruz já chegou. Ver jogar, hoje, a gente não vai ver ainda, mas falar, já vamos nessa. É a maior contratação que o futebol brasileiro fez. Sim. Sim? Da janela, com certeza. Da janela, com certeza, tecnicamente, é o jogador mais brilhante que foi contratado até aqui, porque ó, a gente não sabe, né? Daqui a alguns dias pode, de repente, contratar um outro jogador que seja superior tecnicamente ao De La Cruz. Mas hoje, o De La Cruz, tecnicamente, é a melhor contratação do futebol brasileiro. Ponto. Onde é que ele vai jogar? A minha opinião de analista de futebol. Sim. A melhor função dele é vindo de trás. Dar o passe para a aproximação. Dar o passe final para a conclusão. Esse é o melhor dele. Por quê? Porque ele chega para o rebote. Se você pegar todas as imagens dos gols feitos pelo De La Cruz, 89% dos gols, eles são feitos da bola sobrando na frente da área. Né? Se a bola pingar na meia-lua, perto da meia-lua, ele caçapa. É a dele, porque ele bate bem na bola. E ele é o jogador da preparação do lance. Aí você vai dizer, e o Arrascaeta? O Arrascaeta. Ele pode jogar na função do Everton, concordo com o Mauro. Ele pode jogar na função do Everton Ribeiro. Vem fazer aqui você vai fazer daqui para cá, para dentro. Nunca daqui para fora. Aí vai precisar de um lateral carrilheiro. Vai precisar de um lateral passando. Porque ele vai abrir esse espaço para o lateral. Né? O Flamengo tem pelo menos 2 laterais que fazem isso. O Mateuzinho, o Flamengo já indicou que gostaria de negociar, mas o jogador não quis sair, né? Então, ao que tudo indica, tem os 3 ali com essa característica, o Wesley e o Mateuzinho. Mais o Wesley, né, de passar. O Wesley passa, mas eu não desgosto do Mateuzinho. Não, eu gosto mais do Mateuzinho. Eu não desgosto do Mateuzinho. Mas acho que esse rapaz aí, o Mauro falou, eles dividem às vezes espaço na seleção do Uruguai. O espaço é mais do De La Cruz do que do Arrascaeta. Sim. Porque também o Arrascaeta estava vindo de algumas lesões, né? Porque o Arrascaeta na seleção do Uruguai, com o treinador do Uruguai, que é um treinador que muda muito as peças, tem variação de jogadas e variação dos jogadores dentro de campo, o Arrascaeta vai ter que se adaptar a jogar de ponta esquerda, de ponta direita, de ponta de lança, vai ter que se adaptar. E ele nem precisa desse tipo de adaptação, porque ele sabe fazer essas funções. Ele faz a função da beirada, para dentro, da direita, da beirada, para dentro, para a esquerda, joga de primeiro homem de armador, aquele homem que vem de trás olhando o espaço do ataque, e joga no homem de aproximação, o homem que bota o centroavante, como dizem os jogadores, pifa o atacante para fazer o gol. Ele tem essas 4 possibilidades de utilização. Eu só não gosto quando ele joga mais atrás, quando ele joga de segundo volante, assim, eu já não gosto. Sabe qual que eu acho que é o grande desafio, quero ouvir vocês sobre isso? É encaixá-lo tirando o melhor dele, e aí a gente está vendo números que eu acho que são interessantes de fazer uma análise, né? Como titular, 80% dos jogos no River, 72% na seleção do Uruguai. Minutos por jogo, fica um pouco mais em campo no River, né? Que eu acho que é natural, tratando de uma comparação com seleção. Gols,
36 pelo clube, 5 na seleção, 3 assistências, 36 assistências no River. Ele joga em posicionamentos diferentes, né? No clube e na seleção. Então, para mim, a grande questão é onde o Tite vai conseguir extrair o melhor dele, já que ele rende em lugares diferentes do campo, sem prejudicar o que já existe construído no entorno. Para mim, essa é a grande questão, assim. Porque o Gerson pode jogar na direita? Pode jogar na direita, mas a gente já viu essa experiência e já viu que por mais que ele faça e chegue a fazer bem, não é o lugar que ele tem mais conforto. Ele fica mais confortável caindo pro lado esquerdo do campo. Então, eu acho que ele vai continuar desafio caindo aí, Dani. Eu tô imaginando assim, na cabeça do Tite, tô pensando assim, Pulgar não sai do time, o Gerson não sai do time, Arrascaeta, então o De La Cruz do lado direito, o Pedro enfiado, e aí ele vai decidir se é o Cebolinha, se é o Gabigol, quem tem uma vaga pra mim ali. Porque acho que são Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz e Pedro. Aí a pulguinha aqui atrás da minha orelha, ó. Deram a camisa 7 pro Luiz Araújo. Pra mim a camisa 7 é muito simbólica. Tem gente que até com a 10 senta no banco, lá tem muita É verdade, coisa. inclusive no Flamengo é o caso. Inclusive no né? Flamengo, porque lá tem muita concorrência. Então, assim, não quer dizer com isso que ele entrou no time titular por estar com a 7, não. Acho até que não deve entrar. Ele tá mais pro Cebolinha, aí vai ver. Aí que o Tite vai ver se vai botar Cebolinha com Ayrton Lucas descendo, o Arrascaeta também E o Bruno aquele lado Henrique? esquerdo, o Gerson também. Então, isso que eu tô te falando, Bruno Henrique. Pra mim tá tendo uma brechinha. Que pode ser do Bruno, do Gabigol, do Cebolinha, depende do que ele amar. É uma vaga pra Luiz cima, Araújo. mais ou menos, é isso? É, mais ou menos. Na minha cabeça, o Pulgar não sai do time, não vejo o Gerson, a não ser que ele caia muito de produção, aí Nem o Arrascaeta. ele colocaria o De La Cruz mais atrás no lugar do Gerson, depende do desempenho do Gerson. O conselheiro Miranda já está querendo despachar o Gerson. Porque o Flamengo, o torcedor, não, o torcedor é paixão e ódio do O Celeiro Miranda ficou todo felizão que o Everton Ribeiro foi Ah, embora. mas ele tá tentando isso há muito tempo, né? Faz tempo, é. O Celeiro Miranda é danado. Agora, ele me disse que tem um que ele tá de olho agora, que é o Gerson. Pra quem não sabe, o você acha que conselheiro o conselheiro Miranda é Miranda um tem razão? torcedor fanático do Flamengo que fica Ah, com tá essas... sempre aqui com a gente. Tá sempre né? com a gente, fica dando essas ideias. Mas assim, aí teria que, para sair o Gerson, ok, se não estiver bem, um jogo, outro, né? Voltaria o De La Cruz, aí começa a ter mais vaga lá na frente. Mas a princípio não creio que o Gerson fique fora do time, o Pulgar não fica fora. Arrascaeta e De La Cruz vai botar um no banco e o outro jogando? Não, vai colocar os dois para jogar. 4 e um centroavante. É. Você tem 4 jogadores de defesa que vão jogar. Ah, sim. 2 volantes e 2 meias que vão jogar. Isso. Um centroavante que vai jogar. Tem um lugarzinho para Bruno Henrique, Gabigol, Luiz Araújo, Cebolinha. Isso assim. Ah, mas são 70 jogos, vai ter jogo que vai jogar só o Luiz aqui, o Cebolinha aqui, o Pedro. Não, o outro é o Bruno. Tá, mas quero saber o seguinte, é a final. Chegou na final e aí quem que é o titular? É o Bruno, é o Gabigol, é o Cebolinha, é o Pedro, qual que é o time? Né? Infelizmente. Legal. A gente tem A gente falou ontem sobre os times que necessidade. saem fazendo pré-temporada fora, né? E vai acontecer com o Flamengo também. Sim. Então a gente não vai ver o De La Cruz por aqui ainda, né? Vai provavelmente estrear. O Flamengo acertou já 2 amistosos lá fora. Faz um jogo agora em janeiro. do Campeonato Carioca e depois viaja. Sabe o que eu fico pensando nisso tudo? O motivo do De La Cruz, com o mercado que tem, com a idade que tem, 26 anos, tinha gente interessada, ter aceitado a proposta do Flamengo. Ele tentou explicar um pouquinho sobre isso, porque garantia de titularidade Não, é claro. difícil ter nesse time, Sim, né? sim. Mas vamos entender o que o atraiu. Bueno, primero que nada, muchas gracias, buenas tardes. Sí, muchísimas expectativas, muy contento de llegar acá, de llegar a Brasil. Tenía muchas ganas ya de estar acá, de encontrarme con toda la gente, con el cuerpo técnico, con los nuevos compañeros y bueno, muy feliz. Sí, bueno, creo que sí, bien como decías vos, tenía por ahí algunas otras propuestas, pero bueno, decidimos llegar acá, desembarcar acá con la familia. Es un nuevo proyecto de vida para nosotros muy importante también, pasar a un equipo tan grande como Flamengo, y bueno, creo que estamos muy contentos. Sí, hablé con Georgian, hablé con Guille, me comentaron todo sobre el club y bueno, creo que eso fue el puntapié final para tomar la decisión y venir acá. Convenceu vocês? Não, o que ele diz nessa última parte,
É claro que quem joga com ele e joga na seleção, e ele tem 2 jogadores que vão jogar com ele no Flamengo que jogam na seleção, disseram para ele o que é o Flamengo. Quem é o segundo? O Varela é. Pois é, não é o que eu tô falando. Não sei se vai jogar com ele. O Varela. Vai estar no grupo ali, né? Lógico. Na seleção estão juntos. O Varela é frequentemente convocado, né? Então, eles explicaram o que é o Flamengo. É claro que ele... E é outra coisa que ele fala. Estar mais perto da família. Porque do Rio para o Uruguai, não é, se ele fosse jogar na Arábia, se ele fosse jogar em outro país, a distância seria maior. Do Rio para o Uruguai, do Brasil para o Uruguai é diferente, o espaço é uma viagem, acho que até mais curta do que para o Rio para Fortaleza. Né? Então eu acho que é a mesma coisa, Pascoal. Então vai ter uma proximidade da família, vai trazer os membros da família para ficarem com ele. Então ele vai ficar no Brasil. Então ele criou essa expectativa e alimenta essa expectativa. Agora, jogador de futebol é a única profissão no mundo que o cidadão ganha para treinar. O cidadão não ganha para jogar, porque quem escala o cidadão é o treinador. Então o jogador de futebol, ele no contrato ele está escrito, ele será o camisa 10 da equipe, o jogador, ele joga todas as partidas, que não está escrito no contrato. No contrato ele é atleta profissional de futebol e tem que cumprir as orientações, as determinações, as regras do clube. Então o jogador profissional de futebol é o único no mundo que ganha para treinar. Quem escala para jogar é o Tite no Flamengo, né? É o Mano no Corinthians e assim por diante. Agora, vocês querem ver uma coisa? Eu botei no meu Instagram. Aliás, você se quiser votar, @Daniela Boaventura também enquete lá no Instagram. Sobe os stories e vota, que eu tô curiosa com essa resposta. Quase 1000 pessoas já votaram aqui. Eu perguntei assim, apresentou o principal reforço da janela. O Flamengo tá pronto? E botei opções. Não, ainda precisa de muitos reforços. Quase, mais um e fica tudo bem. Sim, Flamengo tá pronto. Adivinha o que tá ganhando? Mais reforços. Muitos reforços. 65% das pessoas que votaram. Um reforço não é o suficiente? A gente fala aqui do lateral esquerdo. Talvez nem uma coisa nem outra. Não, acho que talvez nem uma coisa nem outra. Muitos não. Não, eu botei a opção aqui, ó. Quase, mais um fica tudo bem. Não, o Flamengo agora tá atrás de outro zagueiro aí. Parece que tá querendo saber se dá para trazer o Joaquim, né? Falava-se da história da lateral direita. Tem 3, mas parece que para o clube não serve nenhum dos 3. Eu gosto. O Varela é da seleção, mas o Flamengo não pegou no gás aí. Os outros 2 são muito jovens, mas acho que os 2 vão se firmar muito como bons laterais. Tanto que não quiseram sair. Né? Teve proposta, não vou ficar aqui. Eles estão acreditando no taco deles. E aí vai trazer mais um. Vai ficar com 4 ali, desprezar o Wesley, o Mateuzinho, o próprio Varela, para trazer um maior. Tinha até um papo desse. É a esquerda, onde tem? A questão é a esquerda, não é que tem um lateral? O lateral da Argentina estava sendo cotado para vir, lateral direito, mas que também não quer voltar para cá, né? Ele está emprestado. O Meridiel, não, o Montiel, o lateral direito jogou no River. Isso, Montiel. E de seleção também, tava. Foi um nome ventilado. Aí se chega um cara desse, aí chega para jogar. Aí põe 3 no banco ali, aí o Flamengo teria que emprestar. Mas eu acho que a questão é a lateral esquerda, né? Aí tem o Ayrton e saiu o Felipe. Aí eu entendo, assim, pra mim precisa dessa contratação ainda. Mas o Braz já falou que vai ser uma janela diferente. Se fosse o Vinha, porque a Roma fez jogo duro, se fosse o Vinha, era uma atacada certíssima. Porque seriam modelos diferentes, né? Um atacante carrilheiro, jogar na linha de fundo, carrilheiro que joga em cima da linha, vai lá na linha de fundo. É lateral submarino, é toda hora no fundo. Esse é o carrilheiro. O Vinha já é um lateral mais a característica do Felipe, mais construtor, enxerga mais o jogo. Eu confesso para vocês que, para minha surpresa, ele não conseguiu jogar na Itália. Para minha surpresa. Porque ele tem todas as características para jogar bem no futebol. Parece que se intimidou no futebol italiano. Mas jogava demais no Palmeiras. Tanto que foi contratado pela Roma. Pensando nessa sua enquete aí, Dani, como é que o cara responde que um time que nem o Flamengo, o elenco tem, precisa de muitos? Deixa eu ver se o pessoal votou mais agora. Muitos, cara. Muitos quem, né? Muitos. Muitos?
Aumentou 66% agora, pessoal. Ó, o Marcos Braz avisou que não vai ser assim. Agora trouxe o De La Cruz, precisa de meio campo, Flamengo? Sobrando gente. Não, o Thiago Maia tá tendo possibilidade de... Tem uma tela para ajudar a gente nessa. Vou fazer o seguinte. Essa história da lateral. Lateral esquerda e tem o zagueiro. Vou fazer o seguinte, vamos ouvir o Braz e aí a gente vai colocar uma tela que talvez ajude a elucidar o que o torcedor tá querendo. Porque o Marcos Braz deu esse recado aí, ó. A gente está fazendo um pouco diferente das outras janelas, a gente está confirmando um ou outro jogador em que de fato a gente esteja, até para dirimir as mentiras e as invenções dos outros. Os jogadores que estão postos aí, que é o zagueiro e um lateral esquerdo, é uma necessidade do Flamengo, até por o Rodrigo Caio ter parado, o Felipe Luiz, então são prioridades básicas que a gente com certeza vai preencher na hora certa. Aí a tela, ó, é isso que eu queria para ajudar a gente. Tem o De La Cruz chegando, o Joaquim agora como uma possibilidade, né, e tem um interesse. E aí, assim, além do Joaquim, tem interesse no Vinha, ainda tem interesse no Léo Ortiz, tem interesse no lateral do Bragantino, esquerdo, não fugiu o nome, que o Silas adora. O Angelis Capixaba? O Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba, então tem interesse, mas chegada só o De La Cruz. E aí tem as saídas, as 3 já confirmadas. E o Thiago Maia, que internamente internamente se diz que a vontade comum é que ele vá para um outro clube. Então, com essas saídas, o Flamengo precisa de mais... Muitos se justifica a partir dessa tela? Não, acho que não. Inclusive assim, e quando fala, eu fico pensando que o torcedor está querendo que chegue para entrar no time. Não é o caso. Se o Joaquim vier, não é necessariamente para ser titular. Não é. Na lateral esquerda, ok. Bom, vai depender do esquema que o Tite queira adotar. Ele é mais de lateral construtor? Na Copa ele falava muito isso, dos laterais que tinha. E no caso então era o Danilo pelo lado direito, era para ser peso construtor. E aí eu e o Zinho tentamos explicar para o Osório, que agora está no Atlético Paranaense, o que era o lateral construtor, que ele ficava olhando para a gente, construção, não quer ter, né? Não, é aquele cara que entra para ajudar o meio-campo, formar, não é necessariamente para ajudar a construir uma jogada. E ele falava, não, mas construtor não se pode. Não, mas assim, não é o lateral, eu falava com ele, não é aquele lateral que necessariamente vai lá na linha de fundo para cruzar, estilo Wesley e tal. E, enfim, como o Ayrton Lucas vai, é um cara que fecha mais, o Pascoal acabou de falar, do Felipe Luiz, aquele cara que forma ali no meio e dá uma segurança ali. Então, o zagueiro, tá certo, o que o Braz fala assim, precisa do lateral e perdi o Rodrigo, tá ok, mas para elenco... Se sair o Thiago Maia, como é que é a sua tese dos volantes? Bom, 5, né? Deve ter 5. Primeiro volante só vai ficar o Eric e o Alan voltando de lesão. Aí tá você bom, tem... não. Pode dar uma vaga? 1, 2. Não. Tá, você quer para Eu elenco. não sei, tá? Eu só pergunto aqui. Não, eu acho que está bem servido. O Alan está voltando de lesão. Perfeito? Eu não acho o Thiago Maia um jogador que você pudesse descartar. Né? Não acho um jogador descartável. Mas estou vendo que nessa relação, o Corinthians já quis, já não conseguiu acertar. Agora o Internacional está querendo, não sei se vai conseguir acertar. Então, tem essas coisas também. Né? De preferência de um, de preferência do outro. O Santos, que é um baita goleiro no meu modo de ver, também não vai ficar, né? Então o Fortaleza parece ser o caminho dele. Então a gente começa a ver essas coisas e notar que o Flamengo tem em algumas situações tem até sobra, né? Goleiro tem sobra. Tem o Matheus, o Santos e o goleiro titular, o argentino, o Rossi, que é um baita goleiro, que impõe respeito. Porque o centroavante entra na área e fala, pô, é o Rossi, entendeu? O cara já sabe com quem que ele vai jogar. Né? O centroavante adversário, o atacante adversário sabe que o goleiro é pegador. Aí vai. Na lateral direita tem 3 laterais, mas parece que o Flamengo não está satisfeito com os 3 jogadores. Não, esses jogadores não contemplam aquilo que o Flamengo imagina. Na zaga, eu acho que se conseguir contratar o Léo Ortiz, dá um tiro certíssimo, né? Tanto na qualidade, quanto na velocidade, quanto no posicionamento. Seria o jogador indicado. Como disse o Braz também numa outra entrevista,
O problema não é do Flamengo. As pessoas que decidem têm que decidir se vão liberar ou não. É o caso, transfere o bastão para o Bragantino, o Red Bull Bragantino. Sim. Vocês querem ou não a proposta? Se interessam ou não pela proposta do Flamengo? Me parece que até aqui não. Passa para a lateral esquerda, que eu acho que o zagueiro lateral esquerdo são os pontos mais vulneráveis nessa questão momentânea, né? Mas o Flamengo já tem um elenco que é capaz de dar ao torcedor muitas alegrias. Eu não acredito que o Flamengo nessa temporada, eu pessoalmente, é apenas a minha visão, eu não acredito que o Flamengo nessa temporada vai zerar em títulos também. Ah, não. Não tá bom. Zerou o ano passado, mas esse ano não vai zerar em títulos. Tem Brasileiro, tem Carioca, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Sim. Tem muita coisa para disputar. Eu não acho que com o 11 que o Flamengo coloca em campo e com mais os que podem entrar, com os 5 que podem entrar, o Flamengo tem condições de melhorar. Não precisa de um volante, então. Eu acho que o Flamengo já tem... O ano passado precisou, com o Alan machucado? Não, porque o Thiago estava Mas lá. o Thiago tava, Bom, né? agora tem o Alan. O Alan não tava. Eu tô dizendo assim, fez falta, precisava, o Alan machucou, vamos correr logo contratar outro. Não, porque tem o Pulgar, tem o Thiago tem ainda, e tinha o Gerson também. É que o Só Gerson é vamos o segundo volante, né? Então, ok, mas pra jogar ali, machucou o Pulgar. Vai ter o Alan agora. Pô, deu muito azar, machucou o Alan e o Pulgar. Bom, aí vamos buscar alguém. Não, mas tem o menino da base lá que joga de segundo. Tem volante. também, Tem. joga Tem dele, fora Olha, isso. todas as funções no meio campo. Vitor Hugo lá, Vitor Hugo. põe de Então, goleiro. o outro da base, que é primeiro volante. Esqueci o nome dele. Tem. Então, assim, não vai dar azar também toda hora machucar todo mundo, calma. E numa necessidade, ô Gerson, você que vai fazer aqui, uma necessidade. Mas você tem o Pulgar e o Alan para disputar a posição, inclusive. Para disputar uma posição. Um já vai ficar no banco. Sim. Na minha opinião, que acho que Gerson é titular. Ah, sim, mas aí eu tô com você nessa. Acho que aí- difícil. O conselheiro Miranda vai mandar uma mensagem aqui pra É, gente eu acho já que pra essa- entender o que tá Então, assim, acontecendo. não acho que tá. Ali o Braz tem razão. Ó, saiu o Rodrigo, eu vou repor o Rodrigo. Estou procurando o Joaquim. É isso? E o lateral esquerdo saiu o Felipe, eu preciso procurar. Agora, talvez se sair o Thiago, eu vá precisar de mais um volante, ok. Mas se sair o Thiago, e assim mesmo, acho que lá dentro já tem opções que não. Isso não passaria a ser uma prioridade. Então, calma, a torcida do Flamengo. Ah, Duas prioridade. contratações, tá de bom tamanho. Estamos falando para elenco, né? A não ser que venha um lateral para ser titular, o lateral esquerdo tirar a vaga do Ayrton Lucas. Para a Acho que zaga. eu acho depende de quem difícil. vai ser contratado. Exatamente, depende do nível. O Ortiz pode brigar por uma vaga titular também na zaga. Tá bom. Ok. O Joaquim, não sei. Mas o Joaquim também, o Marcelo Oliveira deu uma declaração falando sobre isso hoje. Desculpa, Marcelo Teixeira deu uma declaração falando sobre isso hoje. Vamos ouvir pra gente entender aqui que pé que tá Santos deveria se desfazer, não. tá contando com o Joaquim. Vamos ver o Marcelo. Também acho. Eu acho que o Flamengo já teve sua boa fase, né? Anteriormente à minha, aqui como gestor. Aliás, nós temos quase que uma filial de atletas no Flamengo, né? Até bom, positivo, porque o Flamengo conquistou grandes resultados também com alvinegros, com meninos da Vila. O Joaquim faz parte dos planos do Santos, o Joaquim já está ambientado, já está trabalhando na pré-temporada e nós pretendemos manter o Joaquim com vistas tanto ao Campeonato Paulista como também à disputa do Campeonato Brasileiro. Concordou com a gente aqui. Agora o Pascoal fala uma coisa também que é em relação aqui, né, Pascoal? É porque isso aqui é o que movimenta a roda do futebol, né? Você sabe que o futebol tem uma roda. Às vezes as pessoas desconhecem isso. A roda do futebol, ela começa aqui, ó. Turu, arame, bufunfa, larjan, dólar, ien, euro. E isso é o que faz mover a roda. Entendeu? Aí você move a roda, ela começa a girar. Aí você ganha título, você ganha mais dinheiro. Você monta time melhor, você começa a ganhar títulos mais importantes, você vai ganhando mais dinheiro. Você vai, tô crescendo. Você vai crescendo, aí você vai evoluindo. Tá vendo como é que é a roda do futebol? Essa é a roda do futebol. O Palmeiras acabou de fazer agora 140 milhões de reais com venda de 2 jogadores. Um da base, os dois eram da base, mas um estava emprestado no Bragantino, voltou o Arthur, né? E o Kelvin, o ponta. E 140 milhões. Por quê? Porque essa é a roda do futebol, ela vai girando.
Ela vai mostrando. Você bota jogador, ele vai jogando. Eu não tô nem falando do Hendrick. Sim. Eu tô falando dessa semana. Eu tô falando do fato dessa semana. O fato dessa semana, o Palmeiras fez 140 milhões com 2 jogadores. Isso vai fazendo girar a roda do futebol. Faz a roda girar. E você fazendo a roda girar. O que o Palmeiras precisa agora? Tô passando pro Palmeiras. O Palmeiras precisa de um meio e um atacante, um centroavante. Agora já tem o dinheiro, 140. Entendeu? O Flamengo tem um budget para fazer as contratações, né? Tem um caixa para contratar que nenhum outro clube brasileiro tem. Então o Flamengo pagou o que pagou pelo De La Cruz porque tem condições de pagar. O Corinthians está sofrendo para contratar o zagueiro do Santos, Laguna, porque os caras querem o Turu na frente. Ó, chuvisca na minha conta. É, aqui, filho, ó. Não, eu pago depois, a gente vai conversar. Não vai conversar não, paga agora. Começa a pagar. Deposita metade aí e depois a gente vai conversar, mas põe metade. Até porque não tá com fama de bom pagador, né? Entendeu? É isso que faz movimentar. Não foi pago e tal, e os caras lá estão bem assim. Mas voltando a esse Flamengo e ao Joaquim, é claro que a declaração do presidente Marcelo Teixeira é corretíssima. A gente conta com ele aqui e tal, foi um jogador importante. Inclusive fez gol no Flamengo ano passado, né? No jogo em Brasília. O jogo em Brasília, que o Santos ganhou, foi gol do Joaquim? Não me lembrava. Fora da área. Foi não? Tô enganado? Foi. Não, provavelmente você tá certo. Ó, já disseram aqui, foi. Chutar o rasteiro e tal. O Flamengo tinha que ter raiva caras dele. falaram assim Por que- 3 pontos que fizeram muita falta. Mas tudo bem. Aí os caras falaram assim, não vai fazer outro nunca mais. Pois é, mas o Flamengo acha que sim, tá querendo levar. Mas é o seguinte, aí tem o lado do jogador, né? Aí o Flamengo tem uma estratégia de ir primeiro no jogador, ver se o jogador tem interesse, pra depois fazer a roda girar, né? Então, aí vai chegar, Joaquim, você quer jogar todas as competições com o Flamengo, ou pelo menos disputar uma vaga, ou ficar no Santos, que é grandioso, maravilhoso, mas tá na Série B. Série B e Campeonato Paulista. Do outro lado, lá tem um monte de coisa. Se ele acredita no taco, naquela de, como eu disse, do Mateuzinho e o Wesley, falar, não, eu vou ficar porque eu acho que vou ser titular aqui, se ele acha que tem mesmo condições, ele vai querer ir. Pô, imagina ser titular no Flamengo, tem uma vitrine danada, nesse ano em que o Santos tá nessa que a gente esperava que não tivesse. Então tem esse lado também, por mais que o Galo e o presidente queiram que ele fique, aí eu já não sei, valor de multa, se vai lá e paga e tal, mas tem que olhar se ele quer, ele quer, né? Ele jogador. O caso do Ortiz é muito isso, né? O Ortiz topou a parada. O staff do Ortiz até entrou em rota de colisão Com o Bragantino por conta do Bragantino bater o pé. Mas o Bragantino está fazendo valer o contrato que tem o jogador. Quer levar? Paga a multa. Exatamente o que aconteceu no ano passado com muitos clubes que não cederam jogadores. Tudo bem, vocês querem comprar? Deposita o caso do Flamengo com o De La Cruz. Né? O Flamengo foi lá primeiro no ano, nós estamos em 24, em 22, foi lá e falou, não, paga a multa, hein? E aí não dava, né? Não tem jeito. Vamos ver. Então, tem uma depreciação ano a ano da multa, né? Foi o caso do De La Cruz? Sim. Era factível para o Flamengo? Era uma necessidade contratar agora? O Flamengo foi lá e pagou o que tinha que pagar. Mas é o que manda a lei. Né? Por exemplo, o Boca vai perder aquele ruivinho que jogou contra o Palmeiras. O novinho, o Barco. O Barco vai pagar para sair Inglaterra. para ir para a Inglaterra. Ele vai pagar a multa dele. Claro que alguém vai depositar na conta. Mas foi o que aconteceu com o De La Cruz. O Flamengo depositou na conta do De La Cruz, o De La Cruz se acertou e aí veio. Ó, deixa eu fazer o seguinte, vocês falaram tanto de Palmeiras e Corinthians aí, que eu vou juntar os dois assuntos aqui. Antes eu queria só fazer uma coisa, tô vendo esse telão aqui e fugiu a foto.